Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje com o programa já número 3, aqui no nosso canal no YouTube. E é sempre bom a gente poder encontrar com vocês de novo, né? Lembrando que muito importante pra gente é você se inscrever aí no meu canal e também muito importante você acionar o sininho, tá certo? Aí a cada vez que eu for fazer uma postagem, você vai ser avisado. Então inscreva-se e acione o sininho, tá certo? Tá logo aqui embaixo. E aí vai ficar tudo legal. Assuntos de hoje. Eu vou tratar hoje aqui sobre a questão da verba indenizatória da Câmara de Vereadores de Porto Velho e vou tratar também de uma questão que me preocupa bastante. As reformas nesse país e a falta de coragem do Congresso Nacional. São dois assuntos, né? Um local e um nacional. Tenho a impressão que é legal a gente poder falar sobre isso aqui. Vamos começar primeiro com a questão dos vereadores. Há notícias, e isso aí ganhou contornos graves, e o Estado todo acabou comentando e está comentando, discutindo esse assunto, a partir da coluna Gente de Opinião, do jornalista Sérgio Pires. Quando ele relata que vereadores estão sendo investigados, estão na mira do Ministério Público, pelo menos, já estaria em andamento uma denúncia contra um número significativo de vereadores pela utilização dessas verbas indenizatórias. Para que você entenda melhor o assunto e depois eu volte a comentar, eu vou trazer uma reportagem que nós colocamos no ar nesta segunda-feira à noite no jornal SIC News, da SIC TV, Record TV. Vamos assistir agora. A investigação do Ministério Público do Estado sobre os vereadores de Porto Velho foi citada pelo jornalista Sérgio Pires na coluna de domingo do site Opinião de Primeira. De acordo com a denúncia, 20 dos 21 vereadores são alvos de investigação por suspeita de uso indevido da verba indenizatória, paga a cada vereador para custear as despesas de gabinete. Só escapou da denúncia o vereador Luan da TV, que dispensa o uso da verba. O valor limite mensal tinha dobrado do ano passado para cá, de R$ 9 para R$ 18 mil, e depois caiu para R$ 15 mil. Mas tem vereador que continua usando como teto o valor de R$ 9 mil, como é o caso de Alex Paletó, do PTB. A gente, em média, em um ano por mês, usa os R$ 9 mil, que era do início da nossa legislatura. Nós nunca ultrapassamos esse valor na média anual. E isso tudo está no portal Transparência. O vereador mantém todos os relatórios organizados e atualizados e devem ser entregues ao Ministério Público mesmo antes de qualquer solicitação. Nós estamos com o nosso relatório, com todas as notas fiscais. Isso a gente está remetendo ao Ministério Público, à 2ª Vara da Fazenda Pública e o Tribunal de Contas. O que é de praxe. Se houver alguma irregularidade, eles vão nos apontar, mas a gente tem a tranquilidade de saber que o nosso gabinete tem agido conforme a lei, com muita tranquilidade, fazendo o uso adequado e não abusivo desse recurso público. Os gastos estão justificados, isso já foi remetido em outras oportunidades, o próprio Ministério Público tem acesso a essas informações, então o denunciante ele tem que apontar qual é o vereador que ele está acusando. Ele colocou todos os vereadores no mesmo balaio, o que é, claro, uma situação equivocada. A prestação de contas de cada vereador pode ser acompanhada pela população no portal da Transparência. A vereadora Joelna Holder, do MDB, avalia a investigação como válida e diz que o denunciante deveria também apontar nomes. É uma questão assim até meio que política, né, de um sensacionalismo, por conta de que a verba indenizatória ela é algo legal, algo que as casas legislativas, até o judiciário, vários entes utilizam e de forma legal para dispor do trabalho que executa. Você imagina a cidade de Porto Velho, uma cidade com esse tamanho, que é com combustível,
legislativo, assessoria jurídica, assessoria contábil, serviço de divulgação, né, do trabalho legislativo e todas essas questões, mas que passam por um ente da casa, que é a controladoria. Se de repente houver alguém usando de forma indevida, não é justo que todos os vereadores sejam colocados na vala comum por conta de uma suspeita de um elemento A ou B. A Câmara Municipal ainda não teve acesso ao teor dessa ação. O Ministério Público também investiga denúncias de improbidade administrativa feita contra um vereador que não teve o nome divulgado. As investigações são a partir de delações premiadas feitas por um ex-servidor do referido vereador. Bem, evidentemente que a gente não vai botar todo mundo no mesmo balaio. Nós temos que ter responsabilidade. Nós temos aí vereadores que têm gasto nada, né? Nós temos vereadores que têm gasto a menos, inclusive, do que o teto da verba indenizatória e que está fazendo as devidas comprovações, até no Ministério Público, prestando contas dos gastos dessa verba. Você viu aí nas entrevistas o vereador Alex Paletó, né? A vereadora também falou a esse respeito, dizendo que da parte dela está tudo certo, mas se tiver alguma coisa errada tem que investigar, enfim. E há denúncias muito graves aí, gente dizendo que tem vereador gastando dinheiros importantes, por exemplo, no conserto do carro, alguma coisa em torno de R$87 mil. Gastos de combustível fora da realidade, inclusive em período de recesso parlamentar. Bem, eu não gosto de generalizar, eu gosto de ver as coisas serem primeiramente investigadas. Então eu não vou entrar no mérito disso, porque também é preciso a gente observar que tem o gasto da verba que é legal, e daqui a pouco tudo aí é legal, mas o que me preocupa é que muita coisa que é legal é imoral. Acaba sendo um assinte contra a própria população, especialmente porque nós vivemos num estado pobre, numa cidade pobre, que tem uma prefeitura que 75% de tudo que ela arrecada vai para pessoal, sobrando muito pouco para investimento, mas quase que nada para investimento, para a saúde, para a educação, para as estradas, para a agricultura, para a cultura, para o comércio, para a indústria, enfim. Então, realmente acaba a prefeitura só se movimentando em torno de pagar salários. Isso é inadmissível. A prefeitura de Porto Velho tem em torno de 13 mil funcionários. É mais do que a prefeitura de Paris, por exemplo. Então é uma imoralidade. Claro que isso não é culpa do atual prefeito, que até, segundo ele chegou a diminuir alguma coisa em torno de 2 mil funcionários, mas assim mesmo é muita coisa. Agora, o que nós temos que discutir e é isso sim que é interessante, é importante, é que será que, com todo respeito aos vereadores, será que uma verba indenizatória de 15 mil por mês para os 21 vereadores, num momento desse em que nós vivemos, momento de crise por que passa o país, momento de dificuldade por que passa o Estado e os municípios, será que é isso mesmo que tem que prevalecer, tem que ficar vigorando na Câmara de Vereadores de Porto Velho? Eu acho que um gesto bonito dos vereadores, e em respeito ao contribuinte, em respeito ao eleitor, é os vereadores abrirem mão dessa verba nesse momento. O salário dos vereadores já é compatível com o seu trabalho, com a sua atividade. Eu já disse aqui 300 vezes nos meus programas que eu não sou a favor de que vereador trabalhe de graça. É preciso sim que seja remunerado para que possa enfrentar o dia a dia. O vereador acaba deixando a sua atividade privada muitas vezes
e vai se entregar de corpo e alma à atividade parlamentar, e vai virando daqui a pouco também muito mais um assistente social do que um homem para fazer leis, para fiscalizar, porque as dificuldades das pessoas e as cobranças são muitas. Agora, não há necessidade de, numa dificuldade como essa, porque passa a Prefeitura de Porto Velho, porque passa o município de Porto Velho, com uma saúde em frangalhos, com problemas seríssimos em vários setores, uma verba indenizatória para 21 vereadores no valor de R$15 mil todo mês. Acho que com todo respeito aos vereadores, e aí tem muito vereador bom, é bom a gente fazer esse registro, mas acho que uma atitude de grandeza nesse momento seria abrirem mão dessa verba indenizatória, principalmente em razão da realidade econômica por que nós passamos e em respeito ao eleitor e, acima de tudo, em respeito ao contribuinte. Um outro fato que nós queremos abordar aqui, e eu falava no início do programa, dessa gravação aqui, com relação às mudanças que nós temos que exigir do Congresso Nacional. Nós temos que ter as reformas desse país acontecendo, a reforma da Previdência, mas não é só essa reforma, não. A reforma política é fundamental, a reforma tributária é fundamental, a reforma econômica, a reforma trabalhista, uma reforma trabalhista de verdade, que proporcione e que incentive a criação de novos empregos, de novos postos de trabalho. Tudo isso precisa acontecer lá no Congresso Nacional, e o governo Bolsonaro tem a obrigação de enviar o mais rapidamente possível essas mensagens. Agora, o que não pode acontecer é isso que a gente está vendo, já com essa primeira reforma que está sendo discutida hoje lá na Câmara dos Deputados e no Senado da República. São deputados e senadores, e claro, não são todos, mas uma boa parte deles amedrontados, acuados, com medo de votar pelo Brasil. Eles estão pensando, lamentavelmente, nos seus mandatos. Eles estão com medo do povo nas ruas. Eles estão com medo de não se reelegerem. E o deputado, ele foi eleito, não foi para defender o seu mandato. O deputado foi eleito, o deputado e o senador, eles foram eleitos para defender o Brasil, para votarem a favor do país, para resolverem os problemas graves por que passa a nação, para a gente eliminar essa fila enorme de 14 milhões de desempregados. E, lamentavelmente, demagogicamente, alguns deputados e alguns senadores, e esses alguns não são poucos, estão se curvando a grupos, curvando-se a sindicatos, a associações, a algumas elites que não têm interesse em mudar a Previdência. E não são os mais pobres, não. Não são os menos favorecidos, não. São aqueles que detêm os privilégios e que lutam para que os privilégios sejam mantidos. E muitos lutando na escuridão, lutando nas trevas, acuando deputados, acuando senadores, e eles, fracos, traindo a necessidade do povo, que é mais do que trair a vontade do povo, porque trair a necessidade do povo, isso vai levar o país a um caos. E eles não estão pensando no Brasil, eles estão pensando nos seus mandatos. E repito, deputado e senador não foi eleito para defender o seu mandato. Foram eleitos para defender os interesses dessa nação. É preciso, senhor deputado, senhor senador, mesmo que isso custe o seu mandato, nós possamos mudar esse país, fazer as reformas desse país e o senhor ou a senhora saírem do Congresso Nacional pela porta da frente. Isso é o que é mais digno para cada um de vocês. Mas, enfim,
eu tô com muito medo, porque, lamentavelmente, o que a gente percebe é que com essa nova eleição que tivemos, essa coisa nova que aconteceu no país, mas os costumes, para muitos deles, continuam sendo os costumes da velha política. Isso é lamentável para esse país. E é por isso que eu venho aqui e taco-lhe o pau. E seja feliz. Hoje, amanhã e sempre.